Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso resumão sobre as teorias da enfermagem. Senta, pega a pipoca e aproveita o vídeo. Vamos começar entendendo o que é uma teoria de enfermagem. A teoria, no geral, ela é um conjunto de conceitos, definições, relacionamentos e hipóteses que projetam a visão sistêmica de um fenômeno. Por sua vez, a teoria de enfermagem é a conceitualização de alguns aspectos da enfermagem, comunicados com a finalidade de descrever, explicar, diagnosticar e/ou prescrever cuidados de enfermagem. Neste vídeo você vai poder conhecer as principais teorias de enfermagem e os responsáveis por as construir. Gostaríamos que você se concentre e perceba a participação da psicologia durante estas teorias, pois, à medida que a enfermagem buscou compreender o ser em suas dimensões holísticas, abriu o cenário de possibilidades. Ao lidar com questões existenciais dos seres de quem cuida, a enfermagem apropriou-se da fenomenologia como suporte para suas reflexões e suas práticas, numa imersão na subjetividade e na essência que permeia o cuidar. Teoria ambientalista. Não poderíamos começar por outra, senão a teoria da mãe da enfermagem, Florence Nightingale. Nascida em 12 de maio de 1820, na cidade de Florença, Itália, ficou conhecida como a Dama da Lamparina. Florence foi bastante determinada e conquistou seu espaço e importância na evolução científica do mundo. Completou sua missão aqui na Terra em 1910, onde veio a óbito com 90 anos de idade. Dentre suas ocupações, vamos encontrar escritora, pioneira na visualização de dados e com o uso de infográficos, treinou enfermeiras durante a Guerra da Crimeia e principalmente se tornou uma das mais importantes enfermeiras da história, conquistando diversos prêmios. O Dia Internacional da Enfermagem é comemorado todos os anos no dia 12 de maio, que é o aniversário da Florence, em sua homenagem. Florence Nightingale foi responsável por organizar a teoria ambientalista. Esta destaca as interferências e condições do ambiente que afetam a vida e o funcionamento do organismo, que podem auxiliar na prevenção da doença ou contribuir para a morte. Florence, em suas anotações, cita os elementos do ambiente que devem ser ajustados e controlados para a recuperação da saúde do paciente: ar puro, claridade, limpeza, aquecimento, silêncio, fazer as intervenções na hora certa e na oferta da dieta adequada. Enquanto atuava como enfermeira na Guerra da Crimeia, ela vivenciou e desenvolveu ações inovadoras ao cuidado da saúde. Percebeu que modificando as condições ambientais no processo de reabilitação dos soldados feridos, obtinha um aumento considerável de sobreviventes e diminuições de amputações por piora do quadro de saúde. Florence ensinou a criar ambientes favoráveis à recuperação da saúde do paciente e, mais tarde, propôs modificações na forma de construir hospitais e gerenciá-los. Wanda Horta, enfermeira, nascida em 11 de agosto de 1926, pós-graduada em Pedagogia e Didática Aplicada à Enfermagem, doutora e docente em enfermagem, brasileira e nascida em Belém do Pará. Sua teoria se apoia e engloba as leis gerais que regem fenômenos universais como a lei do equilíbrio, a homeostase, que todo o universo se mantém por processos de equilíbrio dinâmico entre seus seres, a lei da adaptação, onde os seres interagem com o seu meio, e a lei do holismo, que o ser humano é um todo, a célula é um todo e esse todo tem potenciais próprios, portanto individuais. Mostra a enfermagem como uma ciência e arte de assistir o ser humano, atendendo às suas necessidades humanas básicas. Entende-se que esse indivíduo tem peculiaridades, que são expressas na sua percepção à assistência prestada. Essas necessidades, sendo respeitadas e seguidas, contribuem para a melhora do quadro atual desse indivíduo. Portanto, a enfermagem compreende as necessidades e os fatores que alteram a vida dos indivíduos e presta assistência de forma resoluta e eficaz para os diferentes indivíduos, que expressam as necessidades de forma diferente. Todo cuidado interfere de forma preventiva e curativa. Já o indivíduo pode ser a causa do equilíbrio ou também a causa do desequilíbrio. Wanda Horta nos deixou muito cedo, vindo a óbito em 15 de junho de 1981, com 54 anos.
Dorothea Oren, nascida em 15 de julho de 1914, Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Mestra, doutora e empresária na área da enfermagem, conquistando diversos títulos durante a sua carreira, nos deixando em 22 de julho de 2007, ano em que faleceu, faltando menos de 30 dias para completar 93 anos. Desenvolveu a teoria do autocuidado, que é a prática de atividades realizadas pelo próprio indivíduo para a cura ou melhora da sua realidade. São práticas que buscam a manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. Nesta teoria, nós temos o enfermeiro como fonte de conhecimento e educador em saúde, podendo emancipar o paciente, o deixando apto para o autocuidado. Para isto, deve-se levar em conta o potencial de aprendizado do indivíduo, que é influenciado por alguns fatores, como, por exemplo, a idade, a experiência de vida, cultura, crenças, educação, entre outros. As dificuldades do enfermeiro de manter o contato pode se tornar um agravante para a saúde do paciente. Logo, dar o conhecimento e o treinar fará com que a assistência seja contínua e adequada, uma vez que o mesmo, já emancipado, irá cuidar da sua saúde de forma correta. Teoria das relações interpessoais. Hildegard Peplau, nascida em 1 de setembro de 1909, foi a primeira teorista de enfermagem, publicada após Florence Nightingale. Formação profissional baseada na psicologia, com mestrados e doutorado. Seu currículo a levou à diretoria e coordenadoria de diversos hospitais. Foi educadora e mentora. Em 1995, ela apareceu na lista das 50 grandes personalidades americanas. Sua teoria pressupõe que o crescimento e o desenvolvimento humano e suas ações são influenciadas tanto pelo paciente como pelo enfermeiro. O paciente é um todo biológico, psicológico, espiritual e sociológico. A teoria identifica 4 fases sequenciais nas relações interpessoais. A orientação, fase de identificação do problema. Identificação, seleção do auxílio e profissional adequado. Exploração, uso de auxílio profissional para alternativas de solução e problemas. E, por fim, a resolução, finalização da relação profissional. A teoria pode ser aplicada à prática assistencial de enfermagem, atendendo os preceitos da reforma psiquiátrica. A enfermagem é uma categoria profissional importante que presta cuidados ao paciente em sofrimento psíquico e precisa buscar estratégias que não reproduzam as ferramentas do modelo manicomial, equilibrando-se no compromisso ético com a autonomia dos sujeitos a quem presta os cuidados. A equipe de enfermagem, pela sua proximidade com esses pacientes, pode contribuir para fundamentar a prática na enfermagem, devendo ter em sua formação papel de psicoterapeuta, considerando as dificuldades da vida do cliente no processo de saúde e doença mental. Peplau via a enfermagem como uma profissão educativa que promove a saúde do indivíduo, abrindo o caminho para o tratamento humano de pacientes com distúrbios de comportamento e personalidade. Teoria da adaptação. Irmã Calista Roy. Nasceu em 14 de outubro de 1939, nos Estados Unidos. Mestra e doutora em Sociologia, pós-graduanda em Enfermagem Neurocientífica e veio a óbito em 13 de março de 1994, com 54 anos. Sua teoria destaca-se por entender a pessoa como um sistema adaptativo e holístico, além de incluir a noção de estímulos que interagem com as pessoas e desencadeiam respostas. Essa teoria tem por base o ser humano, que é aquele que recebe e é o motivo do cuidado de enfermagem. Do nascimento à morte, ele passa pela dicotomia saúde e doença, pois interage com o ambiente, o que exige a adaptação, tanto pela mudança do meio à sua volta, como pela sua relação com o meio ambiente. Por exemplo, com a idade de subir as escadas pode ser determinante para quedas e fraturas, e a enfermagem dá apoio e promove a adaptação do indivíduo agindo no processo de saúde e doença. A adaptação se refere a todas as formas conscientes e inconscientes de conciliação às condições do ambiente que o homem confronta. O ambiente consiste em um processo único, e não são necessariamente entidades de conflito. Pode ser interno, como, por exemplo, a puberdade e a velhice, e externo, como entrar na escola e trabalhar. O homem em seu ciclo vital atravessa uma série de situações críticas, que exige dele adaptações. Contudo, no âmbito da saúde, elas devem ser promovidas, pois nem todos são conscientes da necessidade de adaptação, como idosos, que reconhecem que usar escadas lhe causam dores osteomusculares e assim não fazem o uso, e outros que, mesmo reconhecendo essa situação, ainda continuam usando as escadas.
Ao explorar as diferentes contribuições teóricas da enfermagem, é possível perceber que a promoção da saúde é como um todo um processo bastante complexo, no qual não é possível refletir sem ter como base teorias também complexas. A pesquisa, construção e efetivação destes trabalhos só foi possível graças à colaboração dos seguintes alunos: Danielson Ferreira, Giovana Limeira, Maria Eduarda e sob supervisão e orientação da professora doutora Cláudia Daniele Leite. Nós agradecemos a sua atenção e até a próxima!